Olá, pessoal. Eu sou a professora Marina e nós vamos ao terceiro exercício de lógica de programação. No terceiro exercício, nós precisamos escrever um algoritmo que imprima todos os números inteiros que são divisores de 45. Logo, o que a gente aprendeu na matemática? Que quando nós pegamos um número, nesse caso 45, e dividimos, por exemplo, por 5, a gente sempre vai ter um valor. E depois nós temos o resto dessa divisão. Então, sempre quando o resto dessa divisão é zero, é porque ele é divisível. Nesse caso, então, quais são as condições que nós precisamos atender para resolver o nosso problema? Primeiro, se o resto da divisão de 45 pelo número for zero, o nosso intervalo, o início é em 1 e o fim vai ser em 45, porque não faz sentido dividir por zero, certo? E também nós vamos precisar, então, escrever todos os números que são divisíveis por 45. Vamos, então, ao Portugal? No Portugal, a gente também vai precisar declarar uma variável, porque assim como nós aprendemos lá na matemática, no ensino fundamental, a gente ia fazendo por testes, né? Então, a gente precisava testar o 1, testar o 2, testar o 3 e assim por diante. Nesse caso, a gente vai testar até o 45. Logo, se eu tenho uma repetição, nós precisamos utilizar também um contador. Nesse caso, nós vamos declarar, então, um contador chamado i. Vamos utilizar uma estrutura de repetição, o para. Já vou abrir e fechar chaves. Dentro do para, a gente vai estabelecer o início em 1. O fim vai ser menor ou igual a 45. E também nós vamos caminhar para frente, vamos incrementar. Depois eu vou precisar testar. Viram que no slide eu coloquei aqui, né? Se o resto da divisão de 45 pelo número for zero. Então, nós vamos precisar utilizar uma estrutura condicional. Vamos testar, porque se não for divisível, nós não precisaremos mostrar para o usuário. Vamos utilizar a estrutura de repetição C. Também já vou abrir e fechar chaves, porque tudo que está dentro do bloco é o que ele vai mostrar para o usuário. Vamos testar, então, se o 45 mod, aprendemos que para nós conseguirmos pegar o resto da divisão, a gente vai utilizar o mod. Então, mod i, vamos testar do 1 ao 45, porque esse é o intervalo do nosso contador, for igual a zero. Então, vou colocar ainda mais um parênteses aqui, vou fechar, for igual a zero. Se for o resto da divisão for zero, então vou pegar aí 45 dividido por 45 vai dar zero, certo? Então, vou ter que mostrar na tela para o usuário. Vou escrever quem que eu estou testando. É sempre o i. Então, eu vou mostrar o i. O i. E vou dar aqui um barra n para ele pular a linha. Logo, vou executar o nosso programa e ele vai mostrar no console todos os números que são divisíveis por 45. Nesse caso, o 1, o 3, o 5, o 9, o 15